Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu vou contar um negócio para vocês. Antes de começar propriamente o programa, não vou falar do Proton VPN, por incrível que pareça. Eu vou conversar, vou mostrar para vocês uma sacanagem que estão fazendo comigo. Só para vocês terem ideia do tamanho da luta que a gente acaba enfrentando e travando aqui no Paulo Figueiredo Show, na minha vida e por aí vai. Vocês sabem que no Brasil o YouTube tem virtualmente o monopólio dos vídeos na internet, principalmente depois que o Rumble deixou o país, o Rumble, né, como alguns chamam, o Rambo, deixou o país por conta das ordens ilegais do Alexandre. Então todo mundo que é criador de conteúdo depende do YouTube para transmissão na internet, né? Afinal, eu dependo mais ainda, porque eles me forçaram a sair da televisão, onde o programa do qual fazia parte era o líder nacional de audiência. Vocês sabem também que o canal principal do YouTube, o meu canal principal do YouTube, que tinha muito mais de 1 milhão de inscritos, está bloqueado agora há 1 ano e 8 meses. E vocês só conseguem acessar, e tem muita gente aqui acessando, utilizando o VPN. E eu volto a dizer, o melhor é que vocês usem VPN mesmo, tem um link na descrição para o Proton VPN. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa confusão contra tudo e contra todos, segundo o levantamento do pessoal que administra a parte de rede social para mim, os meus vídeos, com os múltiplos cortes que ele tem na internet, já estão atingindo milhões de pessoas, mais do que estavam, inclusive, na época que eu estava na Jovem Pan. Né? Cada programa, ele e os seus cortes, são milhões de pessoas que estão ou estavam sendo impactadas. Mas é claro que eles não deixam isso acontecer, eles não iam deixar isso acontecer impunemente. Vocês estão vendo toda semana, Paulo Figueiredo Show, líder de audiência, etc, etc. E o que o YouTube começou a fazer? Né? Um dos canais que transmite o programa é o canal, e também vários cortes, é o canal do Paulo Figueiredo Show. A gente tem agora, nesse momento, milhares de pessoas assistindo pelo canal do Paulo Figueiredo Show, que foi criado por um parceiro meu nos Estados Unidos, e é um canal que já está com mais de 370 mil inscritos. Mas vejam o que o YouTube começou a fazer com o canal Paulo Figueiredo Show. Bruno, coloca a imagem aí pra gente. Vejam isso, tá? Só para vocês olharem a imagem, eu vou explicar o que está acontecendo, o que a imagem está mostrando para vocês. Ela significa que das visualizações no YouTube do canal Paulo Figueiredo Show, que hoje são 30% do que eram há cerca de 2 meses. Ou seja, inexplicavelmente, em 2 meses, a minha audiência caiu 2/3, né? Ou caiu a 1/3, para ser mais preciso. E reparem por quê. Porque só 11% das pessoas que chegam no meu canal são não inscritas. Em outros vídeos, esse número chega a 5%. Significa que o YouTube não está recomendando os meus vídeos para ninguém. E esse que é o grande poder do YouTube. Recomendar os vídeos para outras pessoas que possam ter interesse, para você ir crescendo a sua audiência. Só para vocês entenderem, o normal, e sempre foi assim no canal, eu já tenho canal no YouTube há bastante tempo, e é assim no canal dos meus amigos e tal, o normal é 30%, 40% das pessoas que sejam de fora do canal em cada vídeo. Tá? E aí vocês reparem que no número, entre os inscritos, as visualizações estão altas. A retenção também está alta. Ou seja, o público está gostando do conteúdo. Só que o YouTube está me escondendo para pessoas novas. Isso é, desculpem o bom português, uma putaria. E ilegal. Absolutamente ilegal. Eu estou sendo tratado por uma empresa sem isonomia. E eu digo por quê? Não só os caras do YouTube são os bons filhos das putas, mas também há um acordo entre o TSE e o STF. Vocês lembram disso? Lembram que o Elon Musk falou para o X, a proposta que ele fez para o Elon Musk que gerou a confusão, o STF, foi que o X passasse a esconder e moderar conteúdo em nome do STF, mas fingindo que eram eles mesmos que estavam fazendo. As ordens paralegais. E, ao que parece, o YouTube aceitou essas ordens. Então, claro, eles são uns filhas das putas. Como eu já disse, e não tem como não falar palavrão.
olhem o que esses caras fizeram nos Estados Unidos com os conservadores em conluio com a Casa Branca de Joe Biden. Hoje a gente tem todos os documentos e eles agem da mesma forma com o Supremo Tribunal Federal. É a nova forma que não gera desgaste para o Alexandre. Não gera desgaste. É um conluio sob ameaças, de fato, no caso do Brasil, nos Estados Unidos, por alinhamento ideológico, do YouTube com a administração de esquerda. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é normal o que está acontecendo. E estão sacaneando outros caras também. O que estão fazendo com o Pitoli na Rádio Auriverde, sacanagem, putaria. Putaria. Parece que vai ter uma audiência pública no Congresso do Brasil a respeito desse assunto. Eu vou lá falar, porque precisa ficar registrado que amanhã vamos encher o rabo de vocês de processos quando cair esse regime. Empresa não vai ter beneplácito de depois ter que o Tesouro, a União pagar, não. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar todo o dinheiro que eu estou deixando de ganhar. E mais, essa lei que vai passar na Flórida, que a Suprema Corte disse que as cortes locais vão ter que decidir, que vocês não podem shadow ban as pessoas na Flórida, onde eu estou, sem notificação, porque o que vocês estão fazendo é shadow ban, explícito. Essa putaria aqui vai ter remédio nas cortes americanas. Se Deus quiser, as cortes vão manter a lei e aí creu para cima de vocês. Tá? Então, qual é o antídoto para isso, Paulo? Você pode estar me perguntando, né? O primeiro é usem VPN. Eu recomendo um Proton VPN, o link está na descrição. Volto sempre a dizer, falo do Proton VPN aqui, etc. Segundo, vocês precisam ver se estão inscritos nos canais. Nos canais, Paulo Figueiredo Show passa em vários canais. Tem o canal do Paulo Figueiredo Show, vocês estão inscritos? Precisa ver. O canal do Fio Diário, vocês estão inscritos? Precisa ver. O canal da TV Flórida. E por aí vai. Isso para vocês terem uma chance de assistir o meu conteúdo. Olha o monte de gente que está aqui agora no chat, eu estou vendo aqui, dizendo eu estou inscrito e o seu programa não aparece para mim. Então, terceiro lugar, tornem-se meus apoiadores no meu site. O link na descrição. Não só você vai passar a ter comunicação direta, eu vou ter o seu e-mail e o seu telefone, mas você também vai receber tudo por e-mail, todos os programas e todos os cortes por e-mail. Custa um pouquinho mais de $5 se você usar o cupom na descrição e você ganha meus conteúdos exclusivos, desconto nos meus cursos, inclusive desconto de 40%. Vamos falar sobre o lançamento relâmpago do Fim da América. E acima de tudo, quando você me apoia, você está permitindo que eu tenha oxigênio para continuar respirando e lutando contra toda essa, volto a dizer, sacanagem que esses caras fazem comigo. Agora é shadow ban, quinta conta no Twitter, quarta conta no Instagram, 1 ano e 8 meses com bens bloqueados, contas bancárias congeladas, redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado, sem ser acusado de crime nenhum, sem ser notificado, sem ser chamado para depor. E agora esse conluio desses filhos das putas. Então, se você se revolta comigo com o que está acontecendo, a melhor coisa é você se tornar meu apoiador, a gente vai ter comunicação direta. Ninguém vai me tirar o seu e-mail. E é claro, é tudo aqui em servidor com proteção dentro dos Estados Unidos, onde o Xandaquistão não impera. Então, é isso. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Bom, vamos falar sobre Donald Trump. Né? Eu praticamente parei a minha vida para cobrir esse evento histórico. Né? Eu tenho procurado, se você está acompanhando o meu Twitter, meu X, você tem visto que eu tenho procurado em todos os momentos ver fontes confiáveis, ver informações passíveis de serem corroboradas do que está acontecendo. E eu acho que isso é importante, especialmente se você for pensar na cobertura que a Globo News, por exemplo, está fazendo, e a gente vai falar sobre a Globo News aqui, mas também se você parar para pensar sobre a internet, o quanto de bobagem que tem na internet. Eu sempre digo que o futuro do jornalismo é esse. Você vai ser um adulto maduro que não vai mais terceirizar a responsabilidade da credibilidade para um veículo. Você vai ser o veículo e você vai falar, olha, pô, eu acompanho o Paulo Figueiredo. Eu gosto do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é o cara que eu confio. E você vai fazer isso. Vou ver se a porcaria desse ar-condicionado, para ter certeza que hoje não vamos ter queda aqui.
E você vai acompanhar o Paulo Figueiredo e vai decidir, o Paulo Figueiredo é o cara que eu confio na internet, então ele, se eu gosto muito dele, vou assinar, etc. É o jornalismo onde não manda mais a Pepsi, a Unilever, manda você que está em casa. E você escolhe. E por outro lado, você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de não cair e de filtrar. Falar, pô, esse cara até é legal, mas de vez em quando... Tem amigos meus, inclusive, vocês sabem disso, que, pô, o cara é bom, mas de vez em quando ele dá uma escorregada. Eu procuro pecar por não escorregar. Então, se você está acompanhando a minha conta do P Figueiredo BR2, que é por onde eu vou continuar, inclusive, o programa também, depois, no final, você está por dentro do que está acontecendo. E eu faço uma reflexão para vocês. Se não fosse, como seria o mundo se este atentado tivesse acontecido em 2021, por exemplo? Onde o X estava na mão daqueles vagabundos, censores, que estavam agindo em conluio com a Casa Branca. A gente sabe, a gente tem documentos, a gente tem e-mail mostrando a Casa Branca falando, pô, tira essa história aí, pô, isso aqui, melhor você não... Pô, dá uma censuradinha, dá um shadow ban nessa conta, igual o Alexandre tá fazendo agora comigo. A gente tem e-mail comprovando, o Comitê Judiciário mesmo, que divulgou as decisões do Alexandre, tem lá os e-mails, divulgou os e-mails de conluio das redes sociais com esses caras. Se não fosse o Elon Musk, a gente estaria na mão das histórias oficiais. E a gente está vendo que onde está havendo compartilhamento de informação é no X. Se depender da mídia, você está ferrado. Né? A gente já está com o Trump que tinha supostamente caído no comício após supostos sons de supostos tiros, né? Como diz a brilhante sketch que o meu amigo Paulo Souza, que era do Hipócritas, fez, sketch humor que ele fez nesses dias. O Paulo Souza é sempre brilhante, né? Mas ele é brilhante. Eu sempre digo para ele que a competição é muito dura, que a competição é dos veículos de imprensa, que são uma piada. Mas eu fiz uma live no sábado à noite, e até o fim do sábado, foi no finalzinho, né, do dia, eram 11 horas da noite, e até aquele momento da live, inexplicavelmente, a gente não sabia quem era o autor do atentado, não tínhamos um nome. Aliás, a gente tem, volto a dizer, o critério no X é importante, porque teve até gente muito boa, até um deputado brasileiro muito bom, porque eu não vou citar aqui o nome porque foi um erro, não foi uma coisa de má fé, um cara que eu gosto muito pessoalmente, publicando notícia equivocada sobre quem era o autor do atentado, atribuindo a um gordinho lá da Antifa, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, porque a credibilidade também se perde muito rápido. Mas a gente não sabia quem era o autor. Até que no mesmo dia, mais tarde, quase que simultaneamente, enquanto o FBI dava uma coletiva de imprensa, dizendo que não tinham ainda identificado o suspeito, ou seja, eles estavam escondendo a identidade dele no público, porque um jornal de direita respeitado, o The New York Post, né, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o jornal do Rupert Murdoch, né, o mesmo jornal que revelou a história do Hunter Biden, vazou que o autor do atentado era esse sujeito que hoje todos nós conhecemos, o tal do Thomas Matthew Crooks. Mais tarde o FBI confirmou. Depois do vazamento, ele confirmou, o FBI confirmou. O que, para mim, dá a impressão de vazamento intencional. Vamos falar sobre vazamento intencional envolvendo o Alexandre ainda no programa de hoje. E aí vieram as informações, começaram a vir mais informações sobre quem era o Crooks. Quais eram as informações? O FBI dizendo que o Crooks era um lobo solitário, que ele tinha agido sozinho, embora eles não soubessem ainda sequer o motivo, eles já tinham dito que o Crooks agiu sozinho. Disse que o Crooks praticamente não usava redes sociais. O sujeito não tinha, no background check, né, no antecedente criminal, não tinha nenhum antecedente criminal. Tinha feito doações, uma doação pequena para uma instituição de esquerda, que supostamente tinha se registrado republicano. O pai dele era libertário, a mãe registrada democrata. Ele usou um AR-15, a arma que eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde. Tinha sido comprado pelo pai dele há algum tempo. Primeiro disseram 6 meses antes, depois disseram em 2003.
a essa discussão, que ele era membro de um clube de tiro, onde o Carlos Bolsonaro frequentava. Mentira, estou confundindo os casos, esse é outro. Que ele tinha sido expulso do clube, do grupo de tiro da escola. As autoridades disseram que ele fez um planejamento meticuloso, que ele conseguiu de alguma forma subir no telhado sem ser detectado pela polícia ou serviço secreto, que ele não tinha identificação, que encontraram explosivos no carro dele, que ele tinha um diploma de associado em engenharia. Diploma de associate é um diploma que você tira aqui intermediário de 2 anos, que ele trabalhava como auxiliar de nutrição num centro de idosos. Os colegas diziam que ele era um homem solitário no ensino médio, no 2º grau. Teve um professor que disse que ele era um dos poucos conservadores na turma dele. Então, reparem que logo de cara veio a ideia de um lobo solitário, antissocial, quase que com problemas psicológicos, praticamente um Adélio, que era, na verdade, um republicano registrado, e ele é que era o responsável pelo atentado. Ninguém sabe o motivo ainda, né? Eu me arrisco a dizer que se ele tivesse sobrevivido, com certeza os advogados do Adélio Bispo já teriam chegado a esse momento na Pensilvânia para defender ele no caso. O FBI assumiu imediatamente a dianteira das investigações. E a versão que passou a circular foi então a de que o atirador subiu no telhado. Essa é a versão, e até hoje, até agora, mais ou menos, era a versão que estava rolando. A de que o atirador subiu no telhado, que ele foi visto pelo público, que avisou a polícia local, que seria a responsável pela segurança fora do perímetro. Ninguém sabe por que o perímetro estabelecido pelo serviço secreto era tão pequeno, por que o serviço secreto ignorou um prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente e candidato. Então, ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado, após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks, que ameaçou o policial com R-15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R-15 na cara, e o Crooks imediatamente então teria reagido apressadamente atirando no Trump, e por isso que ele teria errado, embora ele tenha acertado de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha, e aí ele foi imediatamente eliminado pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look, Ó, there he is right there. o cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Down, see him? Yeah, he's laying down. E o áudio está sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que está acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look, there he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. Os transeuntes vendo, cara. A mulher gritando. Ele tá no telhado, porra.
Tem um cara no telhado, porra! It happened. We had the strongest border ever. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a chart, I don't know if they can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring, I try and explain that. o Trump falando, pô, é muito chato ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on the vira de bottom. lado See the big para red apontar arrow? pro telão, So that's when I para left mostrar office. That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o government tá rolando. services. Comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por recorded isso que ele está history virando de into our lado. country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu tô aqui com o teleprompter, eu tô olhando para a câmera para vocês. And then the worst Se eu, president in the eu tenho history aqui, of por our exemplo, um country retorno. took Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart O áudio sincronizado. is months old, and if you want to really see something that says, Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Pode parar, Bruno. Pode parar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é: teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, porra! E os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, se o serviço secreto... Pode me deixar na tela sozinho agora, por enquanto. Se o serviço... Não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito. O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... Tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses. Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde.
A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são, as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro. Telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro é que chama de rangefinder. É um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai. A bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira. Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível, nem você atirar a 150 metros no R15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você sobe um pouquinho a mira, e por aí vai. Então esse cara, olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Tá? Olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Esse cara, o Thomas Crooks, tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. O sniper olhou e falou, porra, o que esse cara tá tirando esse telêmetro? Aí o cara desapareceu e voltou com a mochila. Então, deixa eu repetir para vocês. Os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crooks tirar um telêmetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram o Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana.
Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tittle, também conhecida como Kim Cheetos, porque ela trabalhou na Pepsi, que é a dona da marca do biscoito, né, do Cheetos. Antes dela ser nomeada pelo Biden, ela trabalhava na Pepsi, na área de segurança da Pepsi. Então, por isso que ela é Kim Cheetos, né, que é como se chama o Cheetos aqui nos Estados Unidos. Ela estava dizendo, a Kim Cheetos, estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do serviço secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. É a geração Nutella. O que seria, por si só, absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado. Como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus. Olha o outro telhado. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. Desculpem, vocês me desculpem. Isso cheira muito mal. Isso cheira muito mal. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo quem era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê? Porque existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né? Os jornalistas, o público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2. Hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui para gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte, essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que me dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto,
preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adele. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente. Um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro. Daí ele sobe no prédio, passa 2 minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle. Repito, em um prédio repleto de policiais dentro. E tudo isso aconteceu dentro da normalidade, sem nenhuma ajuda interna. Ou a gente acredita nisso, ou a gente é um maluco, teórico da conspiração. Pô, muita gente pede para não falar palavrão. Eu já desisti de não falar palavrão. Porque eu não acho que dá para comentar isso sem falar puta que pariu. Não dá, desculpa. Não tem outra palavra que expresse ai caramba, puxa vida. Não tem, pô. Se ouve um troço desse, você tem que falar puta que pariu. A gente sabe o que é um Deep State. Quem é o Deep State? A gente sabe o que o FBI fez contra o Trump. O mesmo FBI que escondeu o laptop do Hunter Biden e que pressionou as redes sociais para não publicarem a história. O mesmo FBI que inventou o caso do conluio com a Rússia contra o Trump, montou um dossiê usado pela campanha da Hillary Clinton, ou produzido pela campanha da Hillary Clinton e enfiado dentro do FBI. A gente vê a conversa dos agentes do FBI, amantes, dizendo essa é minha apólice de seguro para caso o Trump seja eleito. A gente viu o FBI fraudando evidências na invasão do Mar-a-Lago. A gente viu um FBI que produziu, que entrou, invadiu a casa do Trump com autorização de uso de força letal. A gente sabe tudo que esquisito envolvendo tantas ações do Deep State americano, inclusive do assassinato de John Kennedy. Não é nem mais... Eu fiquei impressionado que não é nem mais questionável. Coisa que está colocada no museu do assassinato do John Kennedy em Dallas. Eu tive lá 2 semanas atrás, curiosamente, 2 ou 3 semanas atrás. Eu tive lá com a Natália, a gente olhou e falou, pô, caramba, eles até que contam as histórias, as investigações, o quanto que encobriram. Depois o Congresso fez 2 revisões sobre o caso. A gente sabe de tudo isso, não é suposição. E eu me pergunto, a imprensa, como que a imprensa saiu de o público tem o direito de saber para uma imprensa que não está massacrando de pergunta os agentes de segurança? As informações saem primeiro no X,
depois a imprensa acaba tendo que falar. Eu estou aqui com a Fox News, é o que tem, né? É o que tem. É meio que a Jovem Pan de 2022, não é de direita, mas é o que tem. Né? Eu estou aqui com a Fox News ligada o dia inteiro e as coisas saem no X antes da Fox News. Se quer a história do sujeito ser um lobo solitário, introspectivo e antissocial, faz muito sentido. O TMZ, esse é um site de fofoca, divulgou um vídeo, conseguiram um vídeo, divulgaram, onde o Matthew Thomas Crooks aparece brincando com os amigos, dizendo que ele tinha um pênis, não, estou brincando, um pênis de 25 centímetros. Bota o vídeo aí pra gente. I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. I have a 10-inch penis. Né? 10 inches é mais ou menos 25 centímetros. And 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Brincando, os amigos fazendo chifrinho, brincando com ele. Né? Eu fiquei surpreso, 25 centímetros, uau, quase o mesmo tamanho do meu. Né? A gente sabe agora que o assassino, além de assassino, era mentiroso. E brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, eu não resisto, em relação a essa história, é que o perfil psicológico de alguém que faz piadas, que brinca consigo mesmo, que está ali com os amigos brincando, o perfil psicológico de alguém que está na câmera brincando com os amigos, não combina muito com esse perfil do lobo solitário, psicopata, antissocial dos filmes, né? Porque fazer piada de si mesmo é um sinal de sanidade. Eu não sei o que vocês acham disso. Queria agradecer, vou entrar aqui no serviço a respeito de mais algumas coisas do serviço secreto, mas queria agradecer a enorme audiência, principalmente com mais de 20 mil pessoas nos assistindo já. E eu queria pedir a você que clique aí no botão do like. Expliquei aqui, depois você assiste o início da live, você chegou agora, o quanto que o YouTube está escondendo os meus vídeos, mostrei em números aqui de forma inconteste. Então, clica aí no botão do like se você puder, envie o vídeo para quem você puder. Isso que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir na Globo News. Mas uma coisa que me impressiona nesse quebra-cabeça inteiro, e eu não estou dizendo aqui categoricamente que o serviço secreto tenha, ou o Deep State tenha de fato ajudado a planejar, ou executar, ou deixado acontecer o atentado contra o Trump, porque eu tive até, um abraço aí pro Gerson, tive até essa discussão acalorada com o Gerson. Falei, olha, não dá pra gente ter muita opinião sobre as coisas, porque a gente não tem acesso às informações. O que tá é esquisito pra cacete. E aí a gente faz as perguntas, né? A gente questiona o que tem que ser questionado. Quando a história não bate. Né? Mas eu tô dizendo isso porque, do outro lado, e eu tenho que dizer isso para vocês, é uma questão de honestidade, tanto o Donald Trump quanto o Eric Trump, eu vi uma entrevista do Eric Trump na Fox News, a família inteira, eles têm feito enormes elogios ao serviço secreto. Tem dito, meu Deus, esses homens são heróis, são verdadeiros heróis. Isso é estranho demais, diante do festival de coisa que eu tô falando aqui. Verdade que eles estão se referindo especificamente aos agentes. Mas mesmo os agentes que estavam no entorno do presidente, a gente viu que não agiu bem, né? A internet transformou os caras numa piada. Literalmente, olha essa imagem aqui que está circulando. Hoje eu recebi da Ludmila Lins Grilo essa imagem aqui. E isso é muito engraçado. É a gordinha do serviço secreto, os letreiros dizendo o atirador balançando igual um bonecão do posto, umas setas com neon e letreiros dizendo, olhem, sniper, bad guy, né? Sujeito ruim, sujeito mau. E a gorducha do serviço secreto, que foi o ícone dessa história, falando all clear on the North End, over, né? Tudo limpo aqui na, sei lá, fachada norte. Câmbio.
Essa gorducha aí é aquela mesma do vídeo perdida, que não conseguia guardar a arma no coldre. Aqui foi vista perguntando: o que a gente faz? O que a gente faz? É só as piadas, as mulheres baixinhas, uma até parecer jeitosa ali, mas as mulheres baixinhas tentando fazer escudo humano no presidente com 1,91 m, deixando a cabeça e o ombro do cara completamente descoberto, uma vergonha alheia. A diretora do Serviço Secreto, a diretora Tiros, um mês antes, tem um vídeo dela tirando onda que tinha aumentado a diversidade, equidade e inclusão no Serviço Secreto, inclusive com mais mulheres. E eu me pergunto, como é que ter mais diversidade, equidade e inclusão pode ser uma prioridade para uma força que, se falhar, as pessoas mais importantes do mundo morrem? Como a família Trump pode estar elogiando isso? Eu acho que é da boca para fora, porque a merda bateu, veio a convenção, agora o que fizeram? Bota o vídeo aí de ontem, da convenção republicana em Milwaukee. Reparem os agentes. Só homem, só armário, meu amigo. Todo mundo alto. Tem um aqui mais baixinho. Que legal, né? Que dá pra ver o Trump dá pra ver aqui o Trump com a orelha. Aqui quando ele vira, ó. Dá pra ver o Trump com a orelha enfaixada. Não é figurativa, né? Mas não tem uma mulher. Homem. Acabou a diversidade, equidade e inclusão, né? Gente, bacana, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, eu amo mulheres, são as coisas mais importantes para mim. Só tenho filha mulher, então, para mim, quanto melhor o mundo for para as mulheres, melhor, porque eu daqui a pouco estou de saída. Não importa, quando a gente é pai, as filhas importam muito mais do que a gente mesmo. Então não tem misoginia nenhuma aqui. Eu, inclusive, crio filhas fortes. Minhas filhas fazem jiu-jitsu, minha mulher faz jiu-jitsu, todo mundo faz jiu-jitsu com os Valente Brothers, que são os melhores e caras de defesa pessoal do mundo, inclusive, acho que deram aula também para o Serviço Secreto. Não sei se, talvez antes da diversidade, equidade e inclusão. Né? Então eu crio e me cerco e defendo que mulheres sejam fortes. Mas é um fato da natureza que mulheres, exceto as mulheres trans, que não são mulheres, as mulheres são fisicamente menos capazes que os homens. E isso é uma coisa que, meu Deus do céu, sempre foi um consenso no planeta Terra, em toda a história da humanidade. Qualquer idiota sabe disso. E para uma função dessas, o sujeito precisa ser grande e forte. Ora, aliás, até eu, baixinho, com os meus 1,74 m, eu não tenho como proteger e fazer um escudo humano de um presidente que é 20 centímetros mais alto que eu. Se vocês virem minhas fotos com o Trump, vocês vão ver a diferença de altura. Mulher? Porque inclusive, tem que ser os melhores. Existe essa coisa de Hollywood, né, onde toda heroína agora, ela é uma mulher, ela é ninja. As mulheres, caraca, meu irmão, pode olhar todos os filmes agora são mulheres como heroínas. Até mulher Jedi. Vocês não acompanham o Star Wars? Você tem a mulher lá, Rey, que substituiu como papel de protagonista um homem, que era o Luke Skywalker, agora a protagonista é uma mulher. A mulher é 10 vezes mais pica que os homens. Você vê a Viúva Negra lutando nos Avengers. 10 vezes. Na vida real, a mulher pode ser a ninja das ninjas. Ela pode se proteger contra o homem. O jiu-jitsu é a melhor forma que existe, graças, inclusive, ao Hélio Gracie, né, a transformação que ele fez ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu é justamente feito para o mais fraco se defender do mais forte. Mas, claro que a força faz diferença. E isso é um crime quando se confronta com o mundo real.
Um crime, é um crime. Você imagina isso agora. A gente teve um problema com a Boeing, diversidade, equidade e inclusão nas empresas para escolher piloto, para escolher técnicos de segurança. Então você não escolhe mais os melhores. Você tem que botar um trans para ser inclusivo. Eu acho que já contei para vocês que em 2021 teve um encontro mundial dos alunos da Harvard Business School. E eu fui. No campus de Boston, de Massachusetts, no campus de Harvard. Então, veio gente do mundo inteiro. E era um dia, 2 dias, sei lá, 2 dias, não me lembro mais, acho que era um dia que a gente ia passar no campus, ia ter palestras, Harvard Business School, a escola de business de Harvard, onde eu fiz especialização. E a gente, eu achei que eu ia chegar lá e eu vi, poxa, técnicas de gestão, coisas de aprimoramento financeiro, etc, etc. Porra nenhuma. Tudo que eu vi era questão verde, ambientalista, não sei o que, como fazer organização social, que as empresas pensarem no seu papel social. E um dos painéis, no auditório principal da Harvard Business School, que é um tamanho de um teatro, com todos os alunos assistindo, era uma trans, sei lá, um alienígena, um pônei e um macaco pilotando um triciclo, discutindo como que as empresas podem ser mais inclusivas. Como que você precisa ter minorias no seu board. Quando isso chega no serviço secreto, a vida das pessoas mais importantes do mundo está em risco. Quando isso chega nas companhias aéreas, a vida das pessoas estão em risco. Quando a gente deixa esse é o sistema de cotas das universidades, é o mesmo princípio. É o fim da meritocracia e o início da lacrocracia. Agora, bonito dessa cena aí do Trump, para não dizer que eu não falei de flores, né, para não dizer que eu não falei de coisas boas, o bonito, muito bonito dessa cena do Trump é essa parte dele atingido com a orelha, com curativo, já na convenção republicana. É o que eu falo, é a projeção de força. Imagina se esse troço tivesse acontecido com o Biden. Não sei se vocês viram Dana White, do UFC, dando uma entrevista. E o Dana White falou, o Trump é um dos caras mais, para usar o termo da Herbert Fisher, o Trump é um dos caras mais durões que eu já vi na vida. E eu vivo cercado de lutadores. Eu vivo cercado dos caras mais casca-grossa do mundo. E eu nunca vi ninguém como Donald Trump. Frase do Dana White, não sei se ele é CEO, presidente do UFC. É um cara que basicamente vive disso. Cara, a imagem, o tamanho da projeção de força que é o cara se levantar, até o The New York Times teve que elogiar. Cara, o choque de você tomar um tiro, de você ser vítima de um atentado, etc, etc, e você se levantar e falar para o público, a gente não vai desistir, isso é coisa de gente forte. E essa é a grande característica do Donald Trump. E ontem na convenção ele também escolheu como vice o senador de Ohio, J.D. Vance. J.D. Vance. E a direita americana adorou a escolha do J.D. Vance. Adorou. E eu não achei a melhor escolha, confesso a vocês. Eu explico o meu racional. Eu acho que ele agrega muito pouco a uma disputa que ainda não está ganha. Eu não acho que a disputa está ganha. Saiu pesquisa aí, óbvio que a gente tem que levar isso com um grão de sal. O 538 disse até que a chance do Biden agora... O Biden é o favorito, segundo o 538, passou a ser o favorito para ganhar a eleição. Mas eu acho que a eleição não está ganha. Os democratas têm muita força ainda, muito instrumento. Está muito favorável? Tá, mas não está ganha. Eu já ganhei, já ganhou, é uma desgraça. E eu acho que o nome do J.D. Vance não agrega em nada. O Trump diz que vai fazer um discurso de união para o país, que eu acho muito bom, e o J.D. Vance não agrega união nenhuma. Pelo contrário. Está sendo o foco das pancadas da campanha do Biden. Porque a campanha do Biden está num dilema agora. Né?
Como é que eles vão bater no Trump e continuar dizendo que o Trump é uma ameaça para a democracia? A gente já vai falar sobre isso. Por exemplo, né, o Robert F. Kennedy Jr., que hoje nós sabemos, né, porque vazaram os vídeos, que ele de fato foi chamado para ser vice, vazou até o vídeo dele conversando com o Trump, mas por algum motivo que a gente não sabe, acabou não indo para frente. O Robert Kennedy teria representado a União. Ele é o terceiro candidato, está com uma votação ali na casa dos 10, 15 pontos, representativa aqui para os Estados Unidos. Ele é sobrinho e filho de 2 democratas que foram assassinados pelo Deep State, né? Ele mesmo, até o início do ano, era um democrata. Então, um cara que representa a União. Até a Tulsi Gabbard, que foi uma mulher que é ex-congressista democrata pelo Havaí, de vez em quando ela apresentava até nas férias do Tucker Carlson Tonight, que é o meu sonho, arrumar uma Tulsi Gabbard para eu poder de vez em quando tirar férias e alguém apresentar o Paulo Figueiredo Show no meu lugar, porque o problema do Paulo Figueiredo Show é que ele não prescinde do Paulo Figueiredo, precisa do Paulo Figueiredo. O Tucker Carlson Tonight era com a Tulsi Gabbard nas férias do Tucker. E ela era uma democrata. Historicamente foi congressista democrata. Teria sido uma mulher que traria união. Além de ser responsa pra cacete, a mulher malha, pô, a coroa, tem vídeo dela malhando, ó, thumbs up pra ter o cigarro. Então, o Ben Carson seria interessante também, negro, né? Essa questão racial foi muito forte na eleição de 2020, que estavam tendo aqueles protestos do George Floyd, subitamente parece que os problemas dos Estados Unidos raciais se resolveram, mas ele mostraria uma união. Agora, um branco de direita, red pilaço, que é o J.D. Vance, é claro que eu gosto das posições atuais dele, a maioria delas, eu não acho que ele agrega em nada. Justiça seja feita, ele tem uma história absolutamente espetacular, tem até filme, que tá no Netflix, eu tô querendo ver, não sei se vocês já viram, digam aí no chat se vocês já viram o filme inspirado lá pela história do J.D. Vance. Botem aqui no chat que a gente vê. Mas é uma história espetacular, né? Pobreza, cara, self-made man, família abusiva, com apoio da avó, sabe, uma coisa bacana. Eu, graças a Deus, tive uma família boa, mas eu tive na figura da minha avó a pessoa que me levou para Cristo, por exemplo. Então a avó tem um papel fundamental, né? Esse cara tem aquela história americana de sucesso, é bonito, cara brilhante, extremamente qualificado, histórico militar, né, Marine, cara que estudou em Yale, empresário bem-sucedido, mas foi o cara que comparou Trump, estava nessa turma que comparava o Trump a Hitler. Era Trump, anti-Trump ferrenho em 2016. E aí ele muda de lado quando a política de Ohio passa a virar mais pró-Trump, o Trump domina o partido e o J.D. Vance vira pró-Trump do dia para a noite. E eu sou o cara, né? Eu tenho ceticismo, mas eu sou o cara que fala, mas vamos abrir o espaço para todo mundo ter opinião, de se arrepender, de conhecer melhor, pensar melhor, etc. Todo mundo tem direito de fazer isso. Mas uma coisa é abrir espaço para todo mundo se arrepender, o outro é o cara botar o cara para ser vice-presidente do Trump. Ou seja, ele seria o presidente caso o Trump, que tem 78 anos, tá velho, morra. E ele também passa a ser o primeiro da fila para suceder o Trump. Eu não sei se é a melhor ideia, né? Ele tem umas posturas pró-Rússia muito, vou usar o termo genérico que as pessoas gostam de usar para não comprometer, muito complicadas. Que é essa coisa pró-Rússia meio bem comum na direita americana, que não tem os anticorpos contra o putinismo, o duquinismo, né? Faltou à direita americana um Olavo de Carvalho desmascarando o Alexander Dugin e todo esse oportunismo pseudo-conservador do Putin. O Tucker Carlson é um cara que adora o Tucker, pessoal e profissionalmente. Como diz o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas o Tucker é desse time também. Então eu tenho o meu ceticismo com o J.D. Vance.
seja como for, a direita americana adorou. Os elogios vão desde, obviamente, Tucker Carlson até Ben Shapiro, que está, digamos assim, no outro extremo da direita, entre o Tucker, entre o Tucker e o Ben Shapiro tem um abismo, né? Então, Ben Shapiro gostou do J.D. Vance, Tucker também, e vários outros caras aqui. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.